Vamos retomar nossas atividades de matemática trabalhando expressões e cálculo algébrico. No primeiro ponto, nós vamos ver o uso de letras para representar números. Na antiguidade, pela falta de símbolos para indicar números desconhecidos, os seres humanos utilizavam as palavras, mas tornava o cálculo longo e complicado. Aristóteles e Euclides foram os filósofos gregos que deram os primeiros passos no emprego de letras e símbolos para indicar números e expressar soluções de um problema. Na história ainda se destacaram com o uso de letras o alemão Michael Stifel, os italianos Girolamo Cardano e Raffaele Bombelli, mas quem introduziu o uso sistemático das letras para indicar os números desconhecidos e os símbolos das operações usados até hoje foi o advogado e matemático francês François Vieter. Podemos exemplificar o uso de letras para representar números na seguinte situação. Você já sabe que a área de um retângulo equivale ao produto do comprimento pela largura e que a área de um quadrado equivale ao quadrado da medida do lado do quadrado. Como você faria para calcular a área de cada figura a seguir? Ou seja, qual expressão seria a expressão para calcular a área de cada figura? Na letra A, nós temos um quadrado de lado 3. Como a área do quadrado equivale ao quadrado da medida do lado do quadrado, então poderia ser 3 elevado a 2. Na letra B, nós temos um retângulo de altura A e de base B. Como a área de um retângulo equivale ao produto do comprimento pela largura, nós teríamos A vezes B, ou simplesmente AB. E na letra C, seguiria a mesma fórmula do cálculo da área do retângulo. Nós teríamos a largura vezes o comprimento, ou seja, 2x vezes y, ou simplesmente 2xy. O objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações matemáticas de forma mais simples e sintética. Assim, x ao quadrado indica o quadrado de um número, 4y indica o quádruplo de um número e c sobre 2 indica a metade de um número. Da mesma forma, se A e B representam dois números reais quaisquer, temos que A mais B ou B mais A representa a soma desses dois números. A menos B representa a diferença entre esses dois números. A vezes B ou B vezes A representa o produto desses dois números. A dividido por B ou A sobre B, com B diferente de zero, representa a divisão de A por B. Agora vamos falar sobre expressões algébricas ou literais. Uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, é denominada expressão algébrica ou literal. As letras, que normalmente representam números reais, são chamadas variáveis. Veremos agora alguns empregos nos determinados exemplos. Então, qual é a expressão que representa o perímetro da piscina retangular demonstrado a seguir? O comprimento da piscina é expresso pelo número real x, a largura da piscina é expressa pelo número real y, o perímetro da piscina é igual a 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Então, a expressão que representa o perímetro da piscina retangular é 2 vezes x mais 2 vezes y ou 2x mais 2y. Qual é a expressão que representa a área total do terreno da figura? A área total do terreno é igual à soma das áreas das partes 1 e 2. Como a parte 1 é um retângulo, a sua área é expressa por AB, ou A vezes B. Como a parte 2 é um quadrado, a sua área é expressa por C ao quadrado. Então, a expressão que representa a área total do terreno é AB mais C ao quadrado. Para fazer um carreto, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$ 40 e mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto num percurso, ida e volta, de X quilômetros? Como cada quilômetro rodado custa R$ 1,50, então para X quilômetros o custo é R$ 1,50 X reais. Logo, o preço P do carreto é dado por P é igual a 40 mais 1,50x.
Nas três situações apresentadas, escrevemos expressões matemáticas, nas quais aparecem números e letras, ou somente letras. Essas expressões matemáticas são chamadas algébricas ou literais. Assim, são exemplos de expressões algébricas ou literais: 2x mais 2y, ab mais c ao quadrado, 40 mais 1,50x. Agora veremos alguns tipos de expressões algébricas. Quando a expressão algébrica não contém variável ou variáveis no denominador, ela é chamada expressão algébrica inteira. Exemplo: 2x mais 3y, 1 meio x, xy ao quadrado sobre 5, 3a menos 2c sobre 10. Quando uma expressão algébrica contém variável ou variáveis no denominador, ela é chamada de expressão algébrica fracionária. Exemplo: 2a sobre b, 1 sobre x, bc sobre 5a, 2a sobre x menos y, 1 sobre a elevado a 2 mais ax. Quando a expressão algébrica contém variável ou variáveis no interior de um radical, ela é chamada de expressão algébrica irracional. Exemplo: raiz quadrada de AB, a sobre 2, raiz quadrada de x e raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essas expressões não possuem valor numérico, quando os valores atribuídos às variáveis anulam o denominador. Com esses conhecimentos sobre o uso de letras para representar números e também as expressões algébricas ou literais, nós podemos fazer as nossas atividades. Então, boas atividades e aguardo o retorno de vocês dentro do prazo.